Olá, amados irmãos em Cristo Jesus, que nós nos congregamos na Igreja Batista Central em Itabapoá. Desejo que todos estejam em paz, todos estejam guardados na proteção do Senhor. Amados, no domingo passado nós trouxemos uma reflexão para a igreja por conta do momento pelo qual nós estamos passando. E nós refletimos sobre o tema em tempo de crise, olhe para Jesus. E nesses últimos dias, nessa última semana, não somente o Brasil, mas quase a totalidade dos países e regiões que estão sofrendo com a pandemia da Covid-19 enfrentam outro dilema, além da enfermidade. E qual dilema é esse? As discussões agora giram em torno da paralisação ou não das atividades produtivas não essenciais. Ou se voltam à normalidade todos os segmentos da cadeia produtiva, retornando ao ritmo normal, e se as pessoas voltam a circular novamente com a sua rotina restabelecida. E isso por causa da economia, que não pode parar sob o risco de sofrer um colapso total e a riqueza mundial se esvaziar. Ora, vejam a que ponto absurdo a humanidade chegou. O absurdo de se criarem modelos matemáticos fazendo uma conta e estabelecendo parâmetros, uns contra e outros a favor, pois os números se mostram relativos. E esses modelos matemáticos, para se estabelecer, pasmem, o valor de uma vida. Se parar tudo, perdem-se tantos bilhões. E a riqueza, e se evita um certo número de mortes. Mas se voltar a funcionar, deixa-se de perder tantos bilhões, mas morrem tantos milhares. Olha a que situação a humanidade chegou. A que absurdo, irmãos. Debates sobre o valor da vida. A que ponto a humanidade chegou? Na verdade, essa relação de custo-benefício sempre existiu, mas de outra forma, mais velada. Por exemplo, nas guerras, será que a perda da vida inocente ou de vidas inocentes é considerada em relação aos objetivos que os dirigentes almejam alcançar? Quando se deixam de investir em prevenção com ações sanitárias básicas, será que se leva em conta a quantidade de vidas que se preservam? E muitos outros exemplos nós poderíamos considerar. Mas eu não quero, nesta noite, trazer esse debate, trazer isso à luz. Eu quero destacar exatamente o que a palavra de Deus diz nesse momento, para mim, para você e para todos nós. Especificamente no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 26, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
Pois aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? E agora eu quero que você ore comigo, feche os seus olhos e estejamos todos em um único Espírito. Deus, eterno e todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Pai amantíssimo, Senhor nosso Salvador, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Deus bendito, Senhor nosso Deus, eis aqui a tua igreja reunida, sim, porque nós estamos reunidos em espírito, em oração, em um só corpo. Todos que nesse momento recebem esta mensagem de Deus. Eis aqui a tua igreja reunida a meditar, ó Pai, naquilo que teu Espírito Santo vai nos dizer neste momento. E queremos, Deus, te suplicar o perdão das nossas almas. Queremos te suplicar, ó Deus, a instrução do teu Espírito Santo, a nos iluminar na compreensão da tua palavra e nos ajudar, ó Deus, nessa caminhada, aplicando aos nossos corações, nos capacitando a vivermos esta verdade que aqui será posta para nós, não pela palavra do homem, mas pela instrução, ministração e iluminação do Espírito Santo de Deus. É isso, Deus, que nós te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos amados, sem querer exagerar no aspecto apocalíptico, mas também sem deixar de considerá-lo, nós vemos fortes sinais que mostram a incapacidade do homem de ter o domínio e o controle absoluto da sua vida. De tempos em tempos, a humanidade sofre consequências da sua atitude deliberada de evitar e se afastar de Deus, buscando seus próprios interesses. Ora, Paulo escrevendo aos Romanos diz: não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se afastaram, todos estão excluídos, pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Por isso, irmãos, temos um momento oportuno de refletirmos sobre o que tem regido as nossas vidas, o que tem norteado nossas ações, quem tem assumido o controle das nossas almas. Então, nesse sentido, eu quero meditar com você sobre essas duas perguntas que o versículo 26 nos faz. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vale a pena correr este risco? É viável nós vivermos essa forma desenfreada, pensando nessas coisas aqui da terra? Não se engane, são duas realidades existentes. Não há como negar a existência do mundo espiritual tendo influência no nosso mundo material. O homem, desde o início da sua existência, busca uma conexão com esta realidade. Não há registros de nenhuma sociedade ou civilização em que não haja a presença da manifestação de uma busca por uma conexão com o eterno, o espiritual. E você? Qual tem sido a sua postura? Quais têm sido as suas ações nesse sentido?
Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele diz o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ora, pensar nas coisas do alto, pensar nas coisas de cima, pensar nas coisas do céu, pensar nas coisas da eternidade. Mas eu não quero dizer que você deve agora viver e adotar uma expressão do liberalismo econômico na sua vida. Que expressão é essa? Laissez-faire. Deixa estar, deixa passar, deixa ficar, deixa fazer. Uma extensão, numa análise mais extensa da expressão original, que também é usado no mundo da economia, no mundo da administração, quando algum líder deixa que as coisas aconteçam ao léu. Não é isso que eu estou apregoando. Não devemos ser irresponsáveis. Devemos ser conscientes da nossa responsabilidade. Devemos diligentemente, como profissionais, como trabalhadores, como pais e mães de família, cumprirmos com as nossas responsabilidades. O Senhor Jesus diz assim: olha, o meu pai trabalha e eu também ainda trabalho. No sentido de que Deus continua executando a sua missão e o seu desejo de que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e por ele sejam resgatados. Não é disso que eu estou falando. Mas, levando em consideração e acima de tudo, que as coisas dessa vida vêm e vão, que bens materiais tangíveis são finitos, mas que o mundo espiritual que nos aguarda, esse é eterno. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19 a 21, o texto nos diz o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Ajuntai, porém, tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Por isso, irmãos, esta loucura desenfreada, nós não devemos entrar nesse mérito, mas nós devemos colocar nesse momento o nosso coração, a nossa meditação nas coisas lá do alto, buscar a nossa comunhão com Deus, buscar o nosso entendimento da sua palavra e da sua verdade, ou da sua vontade para cada um de nós. Ademais, para Deus, o valor do homem não consiste na sua riqueza, não consiste nos seus bens materiais acumulados ou na quantidade desses bens materiais. Ainda em Lucas, no capítulo 12, versículo 15, o texto nos diz o seguinte: cuidai-vos, disse Jesus, e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. Portanto, o valor da vida humana para Deus não é mensurada pelo aspecto quantitativo, mas pelo aspecto qualitativo. Na nossa relação com Deus, o valor para Deus está naquilo aonde o nosso coração está.
Lucas, capítulo 12, versículos de 19 a 21, seguindo o texto: então direi à minha alma, o homem falando: alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem ficará? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Por isso, qual a resposta que você dá a essa primeira pergunta? De que adianta acumularmos tesouros aqui na terra se nós perdermos a nossa alma? E a segunda pergunta que o texto nos faz, que eu também quero meditar com você: o que dará o homem em troca da sua alma? O que dará o homem a Deus em troca da sua alma? Não pense que Deus está interessado naquilo que você acumulou como riqueza aqui na terra. Muito embora eu não defenda a miséria franciscana, mas também não faço apologia da teologia da prosperidade, mas eu creio que Deus tem reservado para aqueles que são seus o melhor que Ele tem, tanto aqui na terra quanto nos céus. É isso que a sua palavra diz. Mas o interesse de Deus por você e por mim, primeiramente, é pelo seu amor. João capítulo 3, versículo 16, bem conhecido nosso: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não nos ama pelo que nós somos ou deixamos de ser, pelo que nós temos ou deixamos de ter. Ele nos ama pelo seu próprio amor. É uma iniciativa pessoal de Deus. Independe de nós. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: Deus prova o seu amor por nós pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós vamos dar em troca a Deus pela salvação, pela vida eterna? O que podemos fazer? Bens materiais? Riqueza? Viver nessa paranoia? Viver nessa discussão infundada? Buscar riquezas? Acumulá-las para apresentar a Deus? Os reis de certas civilizações antigas levavam consigo os seus bens materiais numa esperança de que eles precisassem disso numa vida pós-morte. Mas nós não cremos assim. Não baseamos a nossa fé em Deus por essa perspectiva, ou sob essa perspectiva. Para Deus, o valor na nossa vida está no seu próprio amor, que é incomensurável. É na medida e na proporção do seu amor. Esse é o valor que Deus nos dá. Ele nos deu a vida do seu próprio Filho Jesus. Qual o valor dessa vida? Será que epidemias? Será que economias, empresas, riquezas acumuladas no mundo todo? Quantos impérios já não faliram? Quantas empresas já não foram à bancarrota? Isso seria o valor de uma vida? Isso seria o preço a ser pago por uma vida? E você, o que dará em troca a Deus pela sua alma? Dinheiro, riqueza, bens.
Isso você deixe para os seus herdeiros, e com certeza provocará muita discussão, desavença. Pode ser que para governantes, economistas e poderosos deste mundo, uma vida possa ser contabilizada em milhares de dólares. Mas para Deus isso não tem valor algum. Pois o que temos que dar a Deus é o nosso coração, a nossa obediência, o nosso temor, a nossa consagração, a nossa alma. São grandezas intangíveis, não se pega, não se pode medir. Como se mede a consagração a Deus? Como se avalia a intensidade da nossa relação com Deus? São coisas intangíveis. Não se pega. São incomensuráveis. Não se dá para medir. Não tem valor que possa medir. Não há um parâmetro. Efésios, capítulo 1, versículos de 4 a 6, o texto nos diz: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor. Compra-se o amor por uma vida? Paga-se que preço? E nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Essa é a nossa relação para com Deus. Esse é o preço que temos a pagar. Isto é o que damos em troca a Deus. Deuteronômio, capítulo 10, versículos de 12 e 13, diz o seguinte: e agora, ó Israel, nós que somos o Israel de Deus, nós circuncidados no coração, o que o Senhor, o teu Deus, pede de ti, o que Deus requer de nós, o que damos em troca por esse amor sem medida? Não é que temas o Senhor, teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Diante desta realidade mundial, aonde se discute o valor de uma vida, a Bíblia pergunta hoje para mim e para você: de que adianta o homem acumular toda a riqueza do mundo e perder a sua alma? Tolo, é isso que se pergunta hoje aos governantes, aos poderosos, aos que acumulam riqueza, e a nós também. O que daremos em troca? Levaremos conosco as riquezas acumuladas? Para onde? Para que servir? Temos que buscar em Deus, temos que buscar nas coisas do alto o sentido da nossa vida, da nossa existência. Porque é o que nos é reservado, é o que nos espera a eternidade. É assim que nós cremos. Ainda que tenhamos a consciência de que durante o período em que aqui estivermos, precisamos trabalhar, precisamos ganhar o nosso dinheiro, precisamos nos sustentar. Eu não estou negando e nem fazendo aqui defesa de uma coisa e outra. Eu estou trazendo a igreja a uma reflexão para que aproveitemos este momento, para que à luz das Sagradas Escrituras, pela instrução e iluminação do Espírito Santo de Deus, nos voltemos para Ele, nos debrucemos e que o nosso coração esteja voltado para isso. As questões materiais
elas vêm e vão. Os bens se acabam. Tesouros se esvaem. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. E ela é viva e eficaz. Que preço tem o valor da sua vida? Que Deus, nosso Senhor, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador, na sua infinita graça e misericórdia, nos conceda o perdão dos nossos pecados. Nos conceda, ó Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, mediante a nossa fé. Nos guarde e nos preserve. Eu quero orar por você mais uma vez. Quero colocar a sua vida, o seu coração. Quero colocar toda a intenção neste momento. Ore comigo. Bendito Deus, nosso Pai que está nos céus. Deus poderoso, eterno, glorioso, que fez os céus e a terra e que sustenta todas as coisas pelo seu poder. Olha para a tua igreja nesse momento. Deus, nós não negamos a realidade. Nós não buscamos um escapismo. Nós somos conscientes de todas as coisas, entendemos que são consequências do pecado do homem e que se manifestam sobre todos aqueles, justos e injustos. Mas que a tua igreja seja preservada nesse momento, ó Pai. Que a tua igreja, ó Deus, que foi resgatada por um preço alto, que não é medida por essas discussões, não entra nesse parâmetro, possa nesse momento receber de Ti a instrução, a orientação, a proteção devidas, não por nosso merecimento, mas pelo Teu infinito amor e misericórdia. Ó Deus, passa ao largo de todos nós. Que o Teu sangue, que naquele primeiro momento foi colocado nos umbrais das portas, e agora, Pai, foi derramado e nos perdoou e nos livrou de todo pecado e tornou as nossas vestes mais alvas do que a neve. Seja neste momento, Senhor, prevalecente nas nossas vidas, nós que fomos resgatados, e que tenhamos a consciência do que vimos e ouvimos na Tua palavra nesta noite, que não há nada neste mundo que possa se comparar ao valor da Tua vida, e que não devemos pautar as nossas vidas sobre esses bens materiais, mas que devemos buscar as coisas lá do alto, que devemos, ó Deus, nos engajar na Tua obra, nos Teus propósitos, buscar conhecer a Tua vontade para cada um de nós. Ser com esses irmãos que nesse momento me ouvem, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja plantando nos seus corações, que os Teus anjos estejam acampados ao seu redor, com espadas de fogo desembainhadas, com os seus escudos a rechaçar os dardos inflamados do maligno. Que Teu Espírito Santo encontre um espaço nos seus corações, iluminando as suas mentes, conduzindo as suas ações e pensamentos. E é no nome de Jesus que eu te oro e já te agradeço. Amém. Amém.